A figura típica do espião do século XX, que alimentou romances e filmes de ação, está definitivamente fora de moda. Hoje em dia, os recursos eletrônicos banalizaram a bisbilhotice internacional, trazendo novos contornos para a atividade e novos problemas também, como a recente saia justa entre os governos brasileiro e americano. No caso que envolveu a própria presidente Dilma e a Petrobras. Quem vai falar sobre essas questões de espionagem e soberania nacional é o deputado Fernando Marrone, do PT Gaúcho. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Pois é, eu me sinto até um saudosista, lembrando aqueles tempos, né, heróicos da espionagem, que também tinha muito romance, muita coisa, mas... E de repente a gente cai, né, deputado, numa situação em que todos são vigiados, nada é né, privativo. Principalmente quando envolve, digamos assim, a figura de uma presidente da República, como a presidente Dilma. E no outro departamento, aí vamos falar no outro departamento, o caso da Petrobras, ainda mais agora nós estamos às vésperas aqui nessa situação toda de, né, essa questão do nosso pré-sal. Qual a sua posição em relação a isso? O senhor também se surpreendeu com isso tudo? Ou o senhor achou que isso era uma decorrência natural também? Não, primeiro eu penso que a espionagem americana, quem leu O Legado das Cinzas, que foi o título que o Eisenhower deu para a CIA, né, tá ali a história, né, da espionagem, da interferência na política e na interferência econômica dos interesses das grandes corporações americanas pelo mundo, né? E hoje nós vivemos uma nova guerra, né, uma guerra cyber, né, midiática, digamos assim, onde nós temos uma informação global, uma tradução global única, né, quase que uma voz única, e que, né, este menino, o Snowden, já o Assange antes, né, já tinham publicado e dado vazão ao o que significa hoje o novo intervencionismo, né? A espionagem à presidenta Dilma, ao governo brasileiro e aos cidadãos brasileiros, né, que através do controle que tem hoje das redes sociais, da comunicação, né, que as nossas correspondências, seja via eletrônica, estão sempre expostas, né? Então isso é uma agressão à soberania nacional. Não há que os americanos sustentarem, como tentaram sustentar, de que não, nós estamos protegendo o mundo de atos terroristas. O Brasil é signatário de todos os tratados antiterror. O Brasil é uma nação amiga, claro, dos Estados Unidos, é com quem temos mais relações comerciais. Portanto, esta tese de que é para o combate ao terrorismo, ela não se sustentou. Deixa eu perguntar uma coisa, deputado. O senhor que é deputado, e o senhor como deputado, o senhor já se sentiu assim, digamos, pensando na sua própria condição? Falou, será que eu como deputado também estou sendo... Ah, mas eu tenho certeza disso. Né? Você estava pensando... Eu tenho certeza disso, que, né, a nossa correspondência é bisbilhotada, enfim. Imagino que sim. Até porque tem palavras-chave. Hoje se diz que as grandes redes sociais criaram um algoritmo de cada um, né, para substituir, inclusive, o Alta Vista, que era um programa tão amplo de acesso à internet que não se conseguia encontrar nada. Então foram reduzindo, a partir do local onde tu estás, daquilo que tu consome, te colocam numa bolha, né? Uma bolha da internet. E ali essas informações são todas, né, vigiadas. Então, na verdade, a espionagem ao governo brasileiro foi uma espionagem, né, comercial, porque visou a maior reserva de petróleo encontrada nos últimos 30 anos. A Petrobras também foi espionada, não se sabe até que ponto, né, conseguiram invadir o seu sistema, enfim, que é muito bem protegido, mas está claro que no Brasil não há um interesse político, é um país democrático, cercado de países democráticos, países amigos com quem temos relações comerciais, né? Então, se tratou de uma espionagem comercial. Este é o grande perigo que o mundo vive hoje. Os interesses, né, de cada uma das nações são invadidos, atropelados por um novo tipo de imperialismo. Quem detém os grandes computadores por onde circula toda a informação do mundo. Eu li outro dia uma história, num livro do Luiz Viana Filho, que ele conta episódios do golpe militar de 64, ele diz, depois que o presidente João Goulart saiu de Brasília,
presidente do Senado, senador Aldo de Moura Andrade, deu o cargo vago, considerou Sim, o cargo sim. vago, e um grupo de pessoas, inclusive Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, foram ao Palácio do Planalto. Chegaram lá, estava tudo escuro. Darcy Ribeiro parece que tinha desligado a luz e deu tudo. Chegaram lá e começaram a acender a luz desse Palácio do Planalto aqui. Aí um rapaz da embaixada americana falou, não, pode deixar que eu sei. Falei, pô, que ligou. Quer dizer, eu estava pensando nisso, quer dizer, eles sempre parece que sabem muito sobre nós, sempre extrapolaram os limites. Quer dizer, muda o instrumento, Sim. mas o princípio de extrapolar, né? De extrapolar esse limite entre um país amigo como o Brasil. Por que o camarada sabia o negócio da luz do Palácio do Planalto lá em 64? Não é por... O motivo é muito óbvio, claro. Eles estavam participando ativamente do processo, né? Claro. Eles sempre fizeram isso. Participaram em toda a América Latina, Claro. Patrocinaram. Sempre com grandes motivos, né? Tem registros hoje, né, de palavras do presidente John Kennedy no Salão Oval, quando ele instalou o sistema de gravações para tratar desses assuntos. Está gravado, né? Agora em 2004 foi disponibilizado isso. Então, a espionagem, a bisbilhotagem, né, americana sempre fez parte da conduta americana. Agora, e o que fazer, então? O que fazer? A presidenta foi clara na ONU. Ela vai propor, né, tratados multilaterais com propostas para proteção da privacidade dos cidadãos de cada um dos países e dos interesses econômicos, que é muito importante. Imagina o que é chegar numa mesa de negociação, os americanos saberem o que o Brasil vai propor ou o que outra nação vai propor. Isso aconteceu com a Alemanha, isso aconteceu com a França. Infelizmente, esses dois presidentes não se rebelaram, né, como fez a presidenta Dilma, que eu acho que foi um fato histórico, né, de colocar a soberania do país acima, né, de tudo e cobrar posições firmes do governo americano. E o presidente Obama, a resposta do presidente Obama foi, na minha opinião, ridícula. Ele disse, nós vamos mudar os meios de coletar dados, aspas, coletar dados entre países amigos se trata de relações bilaterais, né, com informações oficiais dos Estados amigos, das suas embaixadas. Para isso existem as relações diplomáticas, e não há nenhuma necessidade de espionar o Brasil. E nós também não temos nada, absolutamente nada a esconder, a não ser os nossos segredos, né, estratégicos da energia, os interesses estratégicos do país, os interesses estratégicos da economia do povo brasileiro. Isso é que é o mais importante, na minha opinião. Deputado, o senhor acha que o presidente Obama, que vive um inferno astral, né, de certa forma, né? Ele vive uma situação agora com Síria, essa questão dos vazamentos de espionagem, tudo. Ele tem condições, a presidência da República Americana tem condições de estabelecer novas regras para isso? Ou ele já está... Eu penso que não. Pois é. Não, eu penso que não. Aliás, Obama foi uma grande decepção para o mundo que queria ver a paz, que queria ver uma diplomacia mais agressiva dos Estados Unidos e não, né, a forçação a todo tempo de fazer intervenções militares, etc. O arrepio da ONU, inclusive. Né? Essas foram as propostas dos americanos. E com relação a este tema, né, da espionagem eletrônica, veja, os americanos difundiram a rede mundial de computadores, eles produziram essa tecnologia, eles detêm os grandes computadores, né, e criticam sistemas fechados como o da China, da Rússia, né, que não consegue penetrar. Bueno, esses têm proteção. O Brasil tem que caminhar para um sistema de proteção, né, para poder se proteger disso junto com outros países. Ninguém vai fazer isso sozinho. Foi o que a presidenta Dilma apresentou, né, como proposta para proteger a soberania dos Estados-nação. Deputado Fernando Marrone, quer dizer, a questão então é esperar os próximos passos, os próximos capítulos dessa história, que não vai continuar bastante tempo. A cobrança que a presidenta Dilma fez na ONU, ela foi uma cobrança muito dura, muito contundente. Ela falou que é ilegal, ela falou que é uma agressão, né? Ela exige dos Estados Unidos uma explicação e também propõe ao mundo que se tenha um sistema de proteção. Eu acho que nós podemos caminhar para isso. A tecnologia hoje não é mais um monopólio americano, né? Outros países detêm tecnologia e detêm isto com segurança. Nunca
né, pensando que esse instrumento pode ser usado contra a democracia. Não se trata disso, mas a favor de todos, né, pela liberdade de expressão nas redes sociais, enfim, mas tem que ter proteção aos interesses comerciais e políticos estratégicos, principalmente. Muito bem, vamos esperar os próximos desdobramentos dessa história toda. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço.